o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Ele veio e pagou o pênalti de nossos pecados, e pela sua morte eu me tornei um herdeiro, possuindo todas as coisas. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Milagre da graça. Irmã Renata, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. As aves
de Deus por todo pecador. Apenas Deus falou e tudo aqui apareceu. Mas para nos salvar, a própria vida ofereceu. Ele veio e pagou o pênalti de nossos pecados, e pela sua morte eu me tornei um herdeiro. Ouvintes, Deus ofereceu a terra para Abraão e justamente incluindo o pior, uma terra árida, sendo que ele seria possuidor de todas as coisas. Promessa que ele não fez a Ló. Ló escolheu uma terra bonita, fértil. A Bíblia diz que o lado que ele olhou parecia o jardim do Senhor. Sodoma. Mas Ló não possuiu a terra que ele escolheu. Ele não foi possuidor da terra que ele próprio escolheu. Enquanto que Abraão se tornou possuidor de todas as coisas. Assentemos, pois, se a terra então era árida, isto não importava. Isso fala perfeitamente do estado do homem. Se a terra é árida, não importa. Uma vez que ela vai se transformar em um Éden novamente. Então veja como o relógio de Deus, para quem tem a revelação, é Israel. Israel é um relógio de Deus para os revelados. Israel poderia ter se levantado como nação em qualquer outro lugar fértil, cultura pura, como, por exemplo, o Amazonas, cheio de rios, riquezas, mas ele se levantou no lugar onde ele se deitou, numa terra árida, areia. Isso falando, mais uma vez, daquilo que Abraão enfrentou e viveu. A vida de Abraão, por fim, com Sara, foi uma terra árida, seca. E cada dia que passava, após a promessa, mais seca ficava. Mas logo seria transformada como foi transformada.
a vida de Abraão e a vida de Sara. Os seus corpos, literalmente falando. É um correlacionamento muito perfeito com a igreja e Cristo. Ela, pela mesma forma, não herdará nada de Sodoma, porquanto, como Abraão, a esposa de Cristo não é sodomita, porque Cristo não é sodomita. Sara não foi uma sodomita. Não habitou em Sodoma porque o seu marido não habitou. Se ele mudasse para Sodoma, Sara logicamente estaria com ele, como a esposa de Ló estava. Mas ela estava longe de Sodoma com seu esposo. Muito embora enfrentando aquela aridão, aquela vida árida, aquela terra árida. Isso é tremendo. É maravilhoso, porque melhor do que Deus ninguém sabe como aquilo vai se transformar no Éden novamente. Então, onde nós enquadramos nisto? Como que estamos neste quadro? Porque tudo que interessa é estarmos no quadro. Então, o que acontece? Todas as promessas feitas a Abraão pertencem àqueles que são filhos de Deus. São aqueles que pertencem à posteridade de Abraão, que é Cristo. Então você vê, pode olhar para o leste, para o norte, para o oeste, para o sul. Tudo te pertence. Isso estava determinado, Abraão. E você pode viajar numa terra estranha, ser um peregrino, no entanto, como herdeiro de tudo, possuindo todas as coisas. Deus prometeu isso. Eu te darei, Abraão, isto, a você e a sua semente, depois de ti e para sempre. Agora, Abraão, a única coisa que ele tinha que fazer era pôr a sua fé naquela promessa que ele havia recebido da parte de Deus. E não é outra coisa que temos de fazer. Ele apanhou a sua espada e partiu para a batalha. Quando o momento cruciante chegou, ele não titubeou. Ele foi à frente e Deus pelejou sua batalha. E quando ele pelejou a batalha, o que aconteceu? Abraão massacrou aqueles reis, aqueles inimigos. Então ele vinha regressando agora.
como vitorioso. Quando você toma o pão e o vinho na Santa Ceia, você está testificando que você é vitorioso, está vencendo, é vencedor. Então aqui estava ele, regressando, com tudo terminado. E aqueles homens dele, com ele, gritavam. Aqueles jovens homens gritando e louvando ao Senhor. Grande é o Senhor. Então vem Abraão e louvando a Deus. E sabe quem sai para encontrá-lo? Melquisedeque. Melquisedeque, um rei contra quem Abraão não tinha que lutar. Ele lutou contra 5 reis para massacrá-los, para vencê-los. Mas agora vem um rei diferente. O rei de Salém, o rei da cidade pela qual ele peregrinava. Esse rei, diz a palavra, não tem genealogia, nem princípio nem fim. Que grandeza! Se você está se enquadrando, se encontra dentro deste quadro, você lutará até o fim. Estará sempre como uma vitoriosa, um vitorioso, vencendo a si própria, suas razões, sua natureza, vencendo a si próprio, que, aliás, você sabe, como nos ensina o profeta, o seu maior inimigo não é a pior pessoa que tenha te feito mais mal possível. Seu pior inimigo é você, eu, ego. Então você chega vitorioso, e quando você está vencendo pela palavra, pela promessa, sem dúvida alguma você encontra aquele que é por nós. Então ressoa, vivifica aquilo que São Paulo exclama. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E você então entende aqui e olha pelas Escrituras, encontra aquele povo, aqueles homens, no mais gostoso companheirismo, numa tranquilidade, numa paz de espírito. Se assenta ali após ganhar a batalha e recebe pão e vinho. Depois da batalha ganha. Como vencedor, vitória obtida. Então eles puderam se assentar e tomar a comunhão, se regozijando no Espírito. E aquilo chega até nós, sabe por quê? Porque ele, o nosso Melquisedeque, veio e pagou o pênalti
a pena máxima de nossos pecados, e pela sua morte, eu, você, todos nós, nos tornamos herdeiros com direito ao pão e o vinho. Nós temos o DNA de Deus. Você tem que constatar isto na sua vida, no seu espírito. Sua alma tem o DNA de Jesus Cristo, de Deus. Por isso você é uma filha, é um filho. Isso é que dá sentido à grande, tremenda vitória do amor divino. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Saúde, vida, graça, graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, esta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sua graça